Olá, Nikos Pafites falando do ensolarado Chipre e bem-vindos ao tutorial de hoje, onde vamos analisar os 10 erros mais comuns que os alunos cometem ao trabalhar na parte prática de apresentações e criação de gráficos para o exame prático. Agora, novamente, esta não é uma lista exaustiva. Estes são os 10 erros mais comuns que identifiquei como educador ao longo dos anos em que venho ensinando. Na descrição do vídeo abaixo, você pode encontrar links para os 10 principais erros de prova que os alunos cometem em outros componentes também. Então vamos começar com o erro número 1. O primeiro erro é o mais comum entre os alunos. Coloco este primeiro para que todos assistam e prestem atenção especial. É quando, trabalhando no slide mestre, você importou o RTF e pedem para você fazer algumas alterações no slide mestre. Então, você adiciona alguns elementos a todos os seus slides. Você vai em exibir, vai em slide mestre e então começa a trabalhar direto no que está na sua frente. Mas o que está na sua frente não é o correto. Provavelmente você está aqui embaixo ou aqui embaixo no slide. Nos diferentes layouts, você precisa garantir que role até o topo e clique nesse primeiro slide mestre. Você pode ver que essas linhas tracejadas indicam que todos esses slides aqui fazem parte desse slide mestre principal. E todos os componentes que você vai adicionar precisam ser adicionados exatamente neste aqui. O que são todos esses slides diferentes? Bem, se eu fechar isso e for para o meu layout, todos esses layouts diferentes são os layouts que vemos no slide mestre. São todos esses aqui. Então, se eu fosse adicionar algo somente neste aqui, por exemplo, rapidamente, vou adicionar uma forma, colocar um círculo grande ali e ir para a minha visualização. Normal, podemos ver que essa forma só aparece neste slide aqui, apenas no slide de título. Beleza, então vamos desfazer isso. Assim garantimos que tudo seja aplicado. Você pode ver que o círculo não está no restante desses slides, então se eu voltar para exibir, slide mestre, vou simplesmente remover esse círculo e desta vez vou adicioná-lo neste primeiro slide aqui. Então vou apenas inserir forma, só colocar um círculo ali, exibir, normal, você pode ver que a forma agora foi adicionada em todos os layouts de slide. Normal, todos os meus slides têm isso, e se eu for para meus diferentes layouts, todos eles têm essa forma. Então você precisa ter certeza de que quando estiver trabalhando no slide mestre, você role até o topo, o primeiro de todos, ou você vai perder pontos. Ok, erro número 2 de novo, um dos mais comuns. Ao iniciar um novo PowerPoint, com ou sem importação, pedem para acessar o slide mestre e fazer ajustes. Para isso, vá em Exibir e selecione Slide Mestre. Você lembrou de ir para o primeiro slide? Isso é absolutamente fantástico. Pedem para você deixar o título, digamos, vermelho. E qualquer outra formatação, como linhas, números de página, etc. E então, pedem para você no primeiro slide ir e adicionar o título, Top 10 erros, e aqui está o erro. Em vez de lembrar de voltar para a visualização normal, criar e adicionar seu título aqui, você fica preso dentro do slide mestre. E você vai para o primeiro e diz: Topo, 10 erros. E você acha que agora adicionou o título para aquele primeiro slide, mas não adicionou. Na verdade, isso não vai mudar nada. A única coisa que você faz no slide mestre é alterar a formatação do elemento. Então, se eu voltar para a visualização fechar, você pode ver aqui que ainda está escrito clique para adicionar título. E os alunos tendem a começar a procurar, a fazer todas as coisas que precisam fazer para os diferentes slides no slide mestre. Eles percebem tarde demais que ao fechar o slide mestre, apenas a formatação permanece, sem os dados. Então, por favor, certifique-se de que, ao adicionar dados, você está adicionando nos slides e não no slide mestre. No slide mestre, nós só mudamos coisas como formatação, adicionamos elementos que queremos ver em todos os slides, não adicionamos nem modificamos os objetos que estão aqui. Para colocar títulos diferentes nas páginas, a menos que você seja solicitado a adicionar um item que vai aparecer em todas as páginas.
Por exemplo, se você quiser que este 10 principais erros fique no topo de todas as páginas, aí você pode inserir uma caixa de texto e esse objeto. Se eu colocar isso ali, vou deixar azul agora, só para destacar. É diferente. Assim você entende a diferença? Agora que adicionei a caixa de texto aqui, ao ir para a visualização normal, ela aparecerá em todas as páginas. Sempre que eu criar um novo slide, ela estará lá. Agora é um elemento no slide mestre. Na maioria das vezes, durante a apresentação, pedem que você adicione elementos e os posicione estrategicamente. Vamos supor 2 centímetros do topo, 3 centímetros da margem direita e assim por diante. Então faz sentido que você deixe a régua ativada. Então é só ir em exibir e garantir que a régua está ativada. Isso vai ativar a régua na visualização de slides, mas também vai ativá-la. Se você for em exibir slide mestre, novamente, em exibir você pode ativar e desativar a régua. Aqui precisei colocar uma linha a 2 centímetros do topo. Se eu vier nessa primeira, lembre-se de clicar na linha. Posso movê-la para cima ou para baixo e garantir que fique a 2 centímetros. E podemos ver nossa régua aqui, que está em mais ou menos 2 centímetros por ali. Tenho minha régua horizontal, assim posiciono os itens verticalmente onde preciso. Então, por favor, use as réguas para que você possa colocar as coisas no lugar certo, ou você vai perder pontos. Então pediram para você adicionar algo como, digamos, uma linha horizontal a 3 centímetros do topo. Então vamos fazer isso agora, bem rápido. Aqui, isso dá mais ou menos 1, 2, 3, isso dá cerca de 3 centímetros. E eu coloco minha linha horizontal aqui e vou adicionar outra linha, digamos no lado esquerdo, a 3 centímetros da esquerda. Então isso dá cerca de 1, 2, 3 ali. Só vou criar outra linha e adicioná-la também. Ok, diz que você deve colocar uma estrela ou algum tipo de forma nesse canto aqui, e não deve ter nada sobreposto. Se eu for para visualizar normal, vejo que alguns itens podem estar sobrepostos, como quando venho aqui. Então, para garantir que isso não aconteça, você pode mover o objeto. Então, novamente, daqui, eu posso clicar neste objeto aqui e movê-lo para dentro, posso clicar e mover este objeto para dentro, posso mover este aqui para baixo. Se minha prova pedir o título no topo, posso movê-lo para cima para não sobrepor. Se disser que eu vou colocar, digamos, um título que precisa ser exibido em todos os slides, então eu posso mover isso para baixo. Por exemplo, inserir uma caixa de texto aqui. E nós vamos colocar aqui quaisquer erros. Isso é algo que precisa estar em todos os slides. Deve ser vermelho e bem grande. Então agora, quando eu vou para a visualização normal, percebo que não tenho nada. Sobreposição, então, por favor, tenha cuidado ao mover os objetos. Outro erro que vejo com muita frequência, novamente, com objetos sobrepostos, é este. Você é solicitado a adicionar uma forma, inserir forma. Digamos que eu vá colocar, não sei, este rosto sorridente, por exemplo, ou uma estrela, é bastante comum no canto superior. Vamos apenas para... Ah, estou no lugar errado. Você pode ver de novo. Eu cometi aquele erro que não deveria estar ali. Eu preciso ir para aquele primeiro e colar lá quando eu for para ele. Você consegue ver esse slide mestre aqui? Bem, desculpe, o objeto está realmente tocando aquela linha, mesmo que só um pouquinho. Isso vai te fazer perder um ponto, então certifique-se de não cometer esses erros. Não há necessidade de preencher o máximo absoluto dessa área, então vou subir até o topo. Basta fazer isso e colocar no meio, deixando espaço ao redor. Capturas de tela ruins, de novo, capturas de tela que você cria e imprime nos seus documentos de evidência. Assim, o examinador pode ver que você fez o que era exigido e está mostrando evidências de que fez corretamente. Se suas capturas de tela não forem adequadas e não mostrarem absolutamente tudo o que o examinador espera ver, você vai perder pontos. Aqui estão alguns exemplos clássicos. 1. Você foi solicitado a ocultar o slide número 6. E podemos ver que o slide número 6 aqui está oculto. Podemos ver isso porque ele tem aquele pequeno X ali.
Uma boa captura de tela seria algo assim: diminua um pouco e faça uma captura de tela mostrando mais alguns dos slides. Assim, mas mostrando claramente aqui. Este é o slide 6 e o slide 6 está oculto. Ok? Não faça apenas isso, que eu já vi várias vezes. Tire um print do slide 6 oculto, porque eu não sei o que é o slide 6. Então você não vai ganhar a nota. Aqui está outro, muito comum em apresentações do PowerPoint. Somos solicitados a criar hiperlinks. Então, um hiperlink aqui. Por exemplo, eu tenho um botão de ação que eu criei, e esse botão de ação me levaria para a primeira página do slide. Eu preciso mostrar evidências disso. Então, uma boa evidência é esta. Eu vou clicar com o botão direito, vou editar o hiperlink, não vou fazer isso. Simplesmente tirar um print disso ou qualquer coisa menos do que isso. Por quê? Porque sim, isso é um hiperlink para o primeiro slide. Mas no que exatamente a pessoa está clicando? Nós não sabemos, não temos evidências disso, então um bom slide, uma captura de tela, seria isso. Aqui. Podemos ver que este item está selecionado porque conseguimos ver os marcadores ao redor dele, e estas são as propriedades para criar um hiperlink para o primeiro slide. Agora eu mostrei evidências de que apliquei esse hiperlink a este objeto, aqui. Outro erro clássico. Pedem para você criar um link em algum texto, por exemplo, este aqui, para ir a uma página específica da web. Vou clicar com o botão direito nisso, vou em link, vou dizer que quero que isso vá para uma página da web existente. A página da web é um reabastecimento, digamos, dado. Seja lá o que for, vamos colocar YouTube. Pode ser qualquer coisa que ele peça para você acessar e você começa, faz sua captura de tela daqui de novo. 2 erros aqui. Primeiro, esta é uma caixa de diálogo de inserir hiperlink. Isso não significa que você criou o hiperlink. Esse é o primeiro erro, então você não vai ganhar ponto. Mesmo que mostre o endereço da web aqui, a URL, o outro erro é, de novo, em que estou clicando? Não há evidência de que você selecionou apenas. Bem, tem aqui o texto, mas é bom mostrar isso no seu PowerPoint. Então, a melhor maneira de fazer isso vai ser assim. Após isso, clique em OK e depois com o botão direito em Editar Hiperlink. Sim, ele mostra a energia de reabastecimento ali, mas como você sabe o que faz e está confiante, vai tirar uma captura de tela assim. E agora você tem 3 áreas para provar que sabe o que está fazendo. Uma, aqui está o link que já foi adicionado. Você vê aquela linha com o texto energia de reabastecimento? Consigo ver isso ali. O que é importante aqui? Está escrito editar hiperlink, não está escrito inserir. O que significa que você criou o hiperlink e vai receber os pontos. Então, por favor, tenha muito cuidado com suas capturas de tela, porque são elas que vão te dar os pontos. Ao criar gráficos, é provável que você seja questionado sobre inserir um gráfico no slide da apresentação. Essa provavelmente vai ser uma questão de 5 a 7 pontos. Então tem muitos pontos aí. E a única maneira que o examinador tem de verificar o que você fez ao criar o gráfico é pelo seu impresso. Agora, isso é importante. E aqui está o primeiro erro relacionado aos gráficos. Usar apenas os dados corretos para criar o gráfico. Senão, seu gráfico ficará bagunçado. E aí você vai perder pontos. B. Isso deve chamar a atenção do examinador, que vai analisar seu trabalho com mais cuidado e pode encontrar mais pontos para descontar. Então, se a gente olhar esses dados, aqui diz que você tem alguns dados aqui. E eu acho que a pergunta era, você precisa criar um gráfico de pizza dos macronutrientes apenas para o treino de resistência? Então, o que eu vejo os alunos fazendo com muita frequência é algo assim. Eles selecionam apenas os micronutrientes, só esse aqui, e vão lá e criam. Inserem um gráfico, digamos, um gráfico de pizza. E você pensa, bom, isso parece bom. Eu posso ir lá modificar e fazer o resto, mas não o que fizemos de errado aqui. O que está errado? Você não prestou atenção nos dados. Você precisa se familiarizar com os dados. Eu não preciso do total. Eu só quero para macronutrientes e micronutrientes, que são proteína, carboidrato e gordura.
Total não é um micronutriente. Ok? Então só precisamos selecionar esses dados aqui. E aí vamos em inserir e criar nosso gráfico de pizza, e isso vai ser igual. Se estiver criando um gráfico de pizza, por exemplo, um de barras sobre macronutrientes, treino de resistência e perda de peso, basta selecionar essa opção. Selecione esses dois aqui, vá para o seu gráfico de barras e está tudo certo. O que você não quer fazer é isso. Escolha o total novamente, pois isso bagunça o gráfico na hora. Veja o total aqui, parece estranho. Agora eu tenho um tutorial completo de criação de gráficos na minha playlist para planilhas Excel IGCC 017 ICT. Você pode ver este aqui. Ele ensina tudo sobre criação de gráficos no Excel para que você possa importar esses gráficos para o seu PowerPoint. Então, para esta parte em específico. Para evitar perder pontos, certifique-se de que está selecionando os dados corretos para a criação do seu gráfico. Esse próximo erro é bem óbvio, mas acredite, é um que muitos alunos cometem e vocês acabam perdendo pontos por isso. Esse gráfico aqui, este é um gráfico de barras verticais, ou um gráfico de colunas. É por isso que se chama gráfico de colunas, porque parece uma coluna. As barras são verticais. Este aqui é um gráfico de barras horizontais, então horizontal vai da esquerda para a direita, vertical, de cima para baixo. Esse é um erro pequeno, mas que é muito comum. Então este é vertical, este é horizontal. Preste atenção para não confundir. Outro erro óbvio que é extremamente comum. Títulos, rótulos, qualquer coisa que você precise digitar, seja um título em um gráfico, como está mostrando aqui. Proporção de macronutrientes para treino de resistência ou um título na sua apresentação. Tudo que pedirem para digitar ali será fornecido a você. Na prova, por favor, certifique-se de digitar o texto exatamente como está no enunciado. Letras maiúsculas, minúsculas, pontos finais, vírgulas. Você deve digitá-los exatamente como estão na prova. Por exemplo, se eu fosse fazer isso e colocasse letras maiúsculas aqui, eu perderia o ponto se no enunciado estivesse em letras minúsculas. O mesmo vale para o meu título aqui no gráfico, que é Macronutrient Ratio for Endurance Training. Só o M de macronutrient está em maiúsculo. Não vou colocar mais nada em maiúsculo. Não tinha ponto final, não tinha vírgula, não tinha nada. Normalmente, na folha de avaliação, o título inserido vale 100 pontos se estiver correto. E isso significa tudo. Então preste atenção nesses pequenos detalhes para não perder pontos. Revise as instruções 2 vezes ao pedirem que insira um gráfico em um slide específico. Certifique-se de que você está colocando o gráfico no slide correto. Sim, muitos alunos cometem esse erro. Você adiciona o gráfico, fica satisfeito com o resultado no Excel, copia, cola e coloca no slide. Qualquer um que aparecer errado, certifique-se de conferir o título do slide e em qual slide você foi solicitado a colocá-lo. A próxima coisa é conferir e conferir de novo. Pediu para colocar o gráfico à esquerda dos tópicos ou pediu para colocar à direita dos tópicos? Você precisa ter certeza, porque se não colocar no lugar certo, vai perder pontos. Por exemplo, isso aqui seria colocar à direita. Normalmente, seu slide vai ter o texto ao longo do slide aqui, então é difícil de posicionar. Você pode comprimir essa área de texto aqui para poder colocar o seu gráfico do lado correto e garantir que não esteja sobrepondo nada. Agora podemos ver que as bordas desse gráfico estão se sobrepondo aqui, mas quando eu for imprimir, é assim que vai ficar, não vai ter sobreposição. Então, verifique se você está colocando o gráfico no slide certo e confira se está posicionando o slide corretamente dentro desse slide. Erros de impressão. Esses são os casos em que você pode perder muitos pontos se não imprimir o que deveria imprimir. Aqui está um exemplo. Você é solicitado a imprimir este slide específico onde você colocou o gráfico em orientação paisagem, ocupando toda a página do seu slide.
Então você vai clicar aqui, vai em Arquivo e depois em Imprimir e precisa garantir que está imprimindo apenas o slide atual. Se eu escolher o slide atual, ele imprime só um. Aqui embaixo, no canto inferior, mostra 1 de 1. Este é o slide que vai ser impresso. Eu quero o slide em página inteira. É assim que ele vai ficar. Ele vai imprimir somente esse slide, está perfeito. Se eu estiver no slide errado, como este, e quiser ir em Arquivo e Imprimir. E eu quero imprimir, por exemplo, o slide onde está o meu gráfico. Eu posso avançar. Então, em vez de slide atual, eu posso colocar todos os slides, avançar para encontrar o slide, aí está. Eu posso ver aqui, este é o slide 4 de 7, então eu posso colocar aqui slide 4. Clique aqui. Pronto, este é o slide 4 de 7 e posso imprimi-lo em página inteira. Outros erros de impressão. Pedem para você imprimir todos os slides com 2 slides por página, fazendo com que cada slide ocupe metade da página para que caibam 2 slides. Então, daqui vamos para Arquivo, Imprimir, e aqui vamos garantir que estamos imprimindo tudo. Por exemplo, ao invés de slides em página inteira, vamos escolher esta opção agora. Já tive alunos dizendo, mas isso não é metade da página. Tudo bem, está ocupando metade da página. Isso não significa que o slide precisa ir de canto a canto. São 2 slides por página, cada slide ocupando 50% da página. Se pedir 3 slides por página, então outra pergunta comum que recebo é essa aqui. Por que ele coloca essas anotações para o público à direita? É assim que imprime 3 slides por página. Você não pode mudar isso. E tudo bem também. Se pedirem para você imprimir apenas os slides 2, 4 e 6, então você pode ir em Imprimir todos os slides. E então aqui em Slides, você pode colocar 2, 4, 6, então seriam 3 deles. Agora você vê que só tenho impressos os slides 2, 4 e 6, e será apenas uma página. Então, por favor, tenha cuidado com seus slides e com o que você está imprimindo. Outra coisa que eu percebi é que as pessoas vão imprimir o gráfico como uma página inteira. Por exemplo, elas vêm aqui. Em vez de escolher esta opção, elas estão nesta. Vão em Arquivo e imprimem. E vão imprimir o slide atual como uma página inteira e acabam imprimindo o slide errado. Isso não vai funcionar. Você precisa conferir suas impressões 2 vezes. Além disso, lembre-se, é melhor imprimir mais do que menos. Se você já imprimiu tudo, ótimo. Mas, se não imprimiu todos os slides, você viu alguém na folha de perguntas? Imprima todos os slides com 2 slides por página, ou imprima todos com 3 slides por página. Isso significa que você provavelmente deixou passar alguma coisa. Confira seu papel novamente e veja por que eu só precisei imprimir aquele slide com o gráfico. E o resto, como eles vão ver isso? Eu fiz as linhas e todos os títulos, e todos esses são tópicos. Como eles vão ver isso? Eles só podem ver isso se eu tiver impresso todos os slides? Em algum momento, você precisa imprimir todos os slides, conferir sua prova e decidir. Estou imprimindo como página inteira ou como página de anotações para mostrar observações? Estou imprimindo 2 por slide? Mas em algum momento você tem que imprimir todos os slides? Certo, esses foram os 10 principais erros na criação de apresentações e gráficos. Fazer uma apresentação usando o PowerPoint é realmente muito fácil. Mas essa é uma das áreas em que os alunos acabam perdendo muitos pontos bobos. Por quê? Bobos? Porque se resume a prestar atenção aos detalhes e revisar o seu trabalho. Outro motivo pelo qual muitos alunos perdem pontos no componente de apresentação é porque focam demais nos componentes anteriores, como o processador de texto e os bancos de dados. Você acaba preso nos bancos de dados e não sobra tempo para terminar o componente de apresentação. Ou, se você consegue completar, não tem tempo para imprimir e revisar, e é aí que você vai perder pontos nesse componente. Sugiro que, se costuma ter dificuldade com o tempo, faça primeiro o processamento de texto, depois o componente de apresentação e deixe o de banco de dados por último. Na prova 2,
Assim você pode focar depois no componente provavelmente mais difícil. E você pode garantir todos os pontos fáceis e se dar tempo para conferir suas impressões, assim você não perde alguns desses pontos realmente fáceis. Agora, se você aprendeu algo novo, gostou do que viu, não esqueça de curtir, se inscrever e conferir a descrição do vídeo para ver os links para outros tutoriais sobre os 10 principais erros em provas. Se cuida! Tchau, tchau!